Ele não foi o primeiro nem o último dos cangaceiros, mas foi o maior deles. Para muitos, um herói. Para muitos outros, um bandido. Vamos conhecer a história de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Hoje vou contar uma história e é bom prestar atenção. Não é de qualquer um, é Virgulino Lampião, que é guardado na memória da gente do sertão. Nasceu em Serra Talhada, o dia não posso precisar. O mais aceito é 4 de junho, muitos hão de concordar, mas a data aqui citada dela podem duvidar. Para muitos foi bandido, para outros justiceiro. Lampião foi para todos o maior cangaceiro, de muitas formas percebido pelo povo brasileiro. De pai José e mãe Maria, assim também foi Jesus Cristo, mas não veio para salvar, passou até bem longe disto. Não era de paz e calmaria, cabra assim nunca foi visto. Virgulino Ferreira da Silva nasceu em Serra Talhada, interior de Pernambuco. Quanto à data, não existe um consenso. Alguns historiadores acreditam que tenha sido em 7 de julho de 1897. Outros, porém, sugerem que foi pouco depois, em 4 de junho de 1898. Filho de José Ferreira dos Santos e Maria Lopes, era um rapaz de muitos talentos. Dançava, tocava sanfona, bordava. Lampião também sabia ler, escrever e fazer contas, uma raridade para aquela gente que vivia muito isolada do resto do país. Seu pai era trabalhador do campo, sustentava a família com o que produzia em sua terra. Tinha também um pequeno rebanho e fazia comércio montado em lombo de burros, percorrendo as difíceis estradas da região. Virgulino ajudava seu José em diversas tarefas, incluindo o pastoreio do gado, a preparação do couro e a fabricação de diversos objetos com material, como chapéus e até móveis, e também a venda da produção. Lampião e seus irmãos meteram-se em disputas com diversas famílias. Acusações de roubo logo ganharam vulto e tornaram-se brigas e assassinatos. O primeiro caso foi com a família do vizinho Saturnino Alves de Barros. Daí em diante, como consequência, sua família precisou mudar-se algumas vezes e seu pai acabou sendo assassinado pela polícia em 1921. No início do século XX, o Brasil era um país essencialmente agrário e havia muitas desigualdades entre as suas regiões. Desde meados do século XIX, o centro de gravidade econômica transferia-se gradativamente para o sudeste do país.
Para quem vivia no sertão nordestino, especificamente, não havia muitas opções de trabalho e as possibilidades de ascensão social eram extremamente remotas. A grande parte da população encontrava-se esmagada por muitas adversidades sociais e naturais. Havia grandes propriedades de terra, latifúndios semifeudais comandados pelos chamados coronéis, que exploravam o trabalho da gente do campo, controlavam a política e eram defendidos por tropas de jagunços. A região semiárida, conhecida como Caatinga, de natureza inclemente, sofria com secas que devastavam populações, plantações e gados. Somando-se a isto tudo, havia ainda uma fraca presença do Estado em todas as suas esferas que deixava aquela gente num quase total abandono. Os pobres trabalhadores e suas famílias eram vítimas diretas de jagunços, policiais e cangaceiros. Para esta população sertaneja, restavam poucas alternativas de sobrevivência. Migrar para trabalhar nos seringais da Amazônia, que já estavam em fase decadente, ou descer o país para trabalhar nos cafezais de São Paulo, que já recebiam uma enorme quantidade de imigrantes europeus vindos aos milhares ao país para substituírem os escravos. Para quem ficasse, havia a possibilidade de servir como jagunço a algum coronel, entrar para a polícia, seguir alguma seita religiosa ou tornar-se cangaceiro. Lampião e o seu bando exerciam um fascínio sobre os jovens da região. Muitos deles, encantados com as histórias de aventuras dos cangaceiros, retratadas em especial na literatura de cordel, optaram pela vida fora da lei, imaginando poder, conquistas e riquezas. Cangaceiros já existiam desde o final do século XIX. As secas que atingiam a região e a própria existência dos latifúndios, que não absorviam todo o contingente de trabalhadores, deixavam muitos lavradores sem trabalho e sem ter o que comer. Esfomeados, acabavam promovendo assaltos a fazendas, comboios e armazéns de víveres em busca de comida. Reuniam-se em grupos que se desfaziam depois de cada ação. Assim que a situação melhorava, essas massas de miseráveis voltavam para as suas funções anteriores. Jesuíno Brilhante foi um dos primeiros cangaceiros e diferenciava-se muito dos que apareceram depois porque repartia o fruto de seus roubos por entre os pobres. Ficou conhecido como Robin Hood do sertão. O primeiro grande nome do cangaço, no entanto, foi Antônio Silvino. Nascido em 1875, atuou de 1897 até 1914, quando foi ferido e preso. A partir de 1916, foi Sebastião Pereira, o Senhor Pereira, quem fez fama como cangaceiro. Em 1919, Virgulino ingressou no bando de Senhor Pereira. Diz a lenda que seu apelido veio desta época pelo fato de atirar muito rapidamente. Eram tantos tiros disparados que o cano de sua arma parecia iluminar-se como um lampião. Em 1922, seu comandante retirou-se do cangaço e foi morar em Minas Gerais. Antes, porém, deixou para o jovem Lampião a liderança do bando. O sertão nordestino nunca mais foi o mesmo. Enfrentou os coronéis, os grandes fazendeiros, alguns deles seus amigos serviam de coiteiros, que lhes eram fiéis, pois temiam os cangaceiros.
Lampião liderou cangaceiros por muito tempo, de 1922 a 1938. Seu sucesso é explicado não só por sua esperteza em táticas de combate, de despiste e de fuga, pelo seu espírito de liderança e ainda por sua crueldade, mas também pela enorme rede de pessoas que o ajudavam. Conhecidos como coiteiros, estes homens e mulheres forneciam a ele abrigo, comida, armas e munição, além de preciosas informações a respeito da movimentação da polícia. Alguns chegavam a patrocinar o cangaceiro, visando os lucros obtidos por conta de suas empreitadas. Esta ajuda podia vir da gente simples, dos coronéis, mas também da própria polícia, de oficiais do exército e de importantes políticos. No período em que mulheres integraram os bandos de cangaceiros, por exemplo, algumas deram à luz a seus filhos no abrigo das fazendas, protegidas por poderosos coronéis. Lampião era de uma família simples, de média situação, mas identificava-se muito mais com a classe dominante do que com seu povo. Não tinha nada de Robin Hood, o mítico herói inglês que roubava dos ricos para dar aos pobres. Lampião roubava de ricos e também de pobres. Arruinou famílias, matou filhos na frente dos pais, pais na frente dos filhos. Foi extremamente cruel com qualquer um que o descontentasse e tivesse a infelicidade de cair em suas mãos. Não foram poucos os exemplos de roubos, sequestros, humilhações, castrações, torturas, estupros e assassinatos praticados por Lampião e seus homens. O bando de Lampião era dividido em subgrupos, cada qual liderado por um homem de sua confiança. Na segunda fase de sua carreira, eram 10 subgrupos sob o seu comando. Estes subgrupos podiam atuar juntos, caso precisasse, dependendo da situação. Dentre os muitos que viveram no cangaço, alguns se destacaram. O mais conhecido deles, atrás somente de Lampião, era Cristino Gomes da Silva Cleto, que foi seu braço direito. Cristino era conhecido pelo apelido de Corisco, o Diabo Louro. Outro famoso cangaceiro foi José Baiano. Extremamente covarde e cruel, tinha o costume de marcar com ferro em brasa as letras JB no rosto ou em outra parte do corpo de mulheres que o desagradavam simplesmente por usarem cabelos curtos ou vestidos considerados por ele indecentes. Antônio dos Santos, o Volta Seca, foi outro famoso cangaceiro. Entrou para o bando de Lampião com apenas 11 anos. Antes disto, aos 10, já havia cometido seu primeiro assassinato. Sobreviveu ao cangaço, cumpriu pena de 20 anos de prisão, foi solto depois de receber indulto do presidente Getúlio Vargas, teve 13 filhos, colaborou para o filme O Cangaceiro de Lima Barreto e chegou a gravar um LP. Lampião tornou-se uma das mais conhecidas figuras da literatura de cordel. São inúmeros os exemplares que o têm como personagem de seus versos. Homem de muita fé, de padinciço seguidor, em sua história construída, se opereiro antecessor, Maria Bonita, sua mulher, e Corisco, seu sucessor. Do exército brasileiro foi tornado capitão, não passava de mentira a sua nomeação. O famoso bandoleiro oficial não era não.
O sertão nordestino era dominado por poderosas famílias que monopolizavam enormes porções de terras da região. Estes latifúndios tiveram origem nos tempos coloniais, quando o país foi repartido em capitanias hereditárias e, posteriormente, em seis-marias. O poder destes fazendeiros, senhores todo-poderosos, conhecidos como coronéis, extrapolava os limites de suas propriedades. Autoridades absolutas, estes latifundiários controlavam a política e a economia da região, que podia ser uma localidade, um município ou até mesmo um estado. Para impor a sua vontade, contavam com tropas particulares de jagunços. Os policiais eram tão ou mais violentos que os cangaceiros. Formavam grupos móveis conhecidos como volantes, que reuniam policiais, militares do exército e civis. De forma depreciativa, estes homens eram chamados de macacos pelos bandoleiros. Muitos entraram para a polícia para vingar ações de cangaceiros. Por outro lado, muitos outros entraram para o cangaço como forma de vingança contra a polícia pelo seu modo de agir extremamente covarde, cruel e violento com a população. As volantes pernambucanas, por exemplo, saqueavam, incendiavam, depredavam e matavam a ponto de serem chamadas de polícias cangaceiras. A lista de crimes praticados pelas forças policiais se assemelhava à praticada pelos cangaceiros. Como é o nome do senhor? Benício Alves dos Santos. No tempo do cangaço, Saracura. o senhor levou quantos anos no cangaço? De 5 para 6 anos. Hoje o senhor faz o quê? Funcionário. Da onde? Instituto Médico Legal. O que é que o senhor fazia antes de entrar no cangaço, seu Benício? Trabalhava de lavrador. O senhor era lavrador. Trabalhava com quem? Com o velho meu pai. Com o pai do senhor. E por que é que o senhor entrou no cangaço? Fui obrigado a entrar por perseguição da polícia. O que é que a polícia fez? Pegou meu pai, arrancou as barbas, arrancou as unhas, dizendo que ele era coiteiro. Porque acusavam ele de ajudar o Lampião, né? Acusavam que ele era coiteiro, quer dizer que conhecia cangaceiro. E seu pai, o pai do senhor, conhecia cangaceiro? Não, nunca conheci. Tinha nada com isso? Nada, nunca conheci. Eu, antes de pegar, conhecia, mas o velho meu pai não. Matar um cangaceiro dava direito ao seu assassino de ficar com todos os seus pertences, o que representava um grande incentivo, pois os cangaceiros portavam muitas joias e bornais abarrotados de dinheiro. Dentre os famosos perseguidores de cangaceiros, podemos destacar Teófanes Ferraz Torres, Zé Rufino, Manoel Neto, José Lucena e João Bezerra. Coronel José Rufino, quantos cangaceiros o senhor matou? Eu matei uma porção deles, assisti na morte uma porção deles, agora não sei assim o tanto. Foi mais ou menos quanto, coronel? Peça de uns 20 ou quê, assisti na morte deles. O senhor lembra ainda os nomes dele, coronel? De diversos. Quem eram eles? Foi Meia-Noite, Catingueira, Quinaquina, Sabonete, Azulão, Canjica, Zabelé, Ayadóia, Mariano, Pai Velho, Zé Pelim, Pavão, outro que morre na Lagoa do Caruá. Barra Nova,
e outros, tanto que eu não me lembro, não me recordo do nome agora. Em 1925, a Coluna Prestes iniciou a sua longa marcha de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil. Liderada por Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa, era parte do movimento tenentista iniciado em 1922, que colocava-se contra o governo federal. Em 1926, a coluna chegou ao Nordeste. O então presidente Arthur Bernardes, alarmado com a marcha tenentista, resolveu apelar. Incitou os chefes políticos nordestinos para que convocassem mercenários para juntarem-se aos chamados batalhões patrióticos e combater os revoltosos. A Floro Bartolomeu da Costa, político no Ceará, coube a missão de convocar homens, inclusive cangaceiros, para integrarem essas forças federais. O baiano Floro Bartolomeu, radicado em Juazeiro do Norte, no Ceará, era médico, político, latifundiário e muito próximo de Padre Cícero. Acredita-se que tenha sido ele quem enviou uma mensagem para Lampião, convocando-o para uma reunião na cidade. Havia prometido dar ao cangaceiro a patente de capitão do exército, armas e munição, além de anistia pelos seus crimes, caso ele e seu bando integrassem os batalhões patrióticos para combater a Coluna Prestes. Quando Lampião chegou à cidade, no entanto, o político já havia ido para o Rio de Janeiro, então capital do país. A missão de tornar o cangaceiro virgulino um capitão do exército acabou ficando para o Padre Cícero, que por sua vez passou a tarefa para outra pessoa, um simples funcionário do Ministério da Agricultura chamado Pedro de Albuquerque Uchoa, que se encontrava na cidade a trabalho. Lampião recebeu a falsa patente de capitão, novíssimos fuzis automáticos Mauser, muita munição e a bênção do religioso. Ciente do número de combatentes da coluna, optou por um caminho que não cruzasse com ela. Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padre Cícero ou Padim Padiciço, nasceu no interior do Ceará em 1844. Além de sacerdote, era um rico proprietário de terras e um poderoso político da região. Foi o primeiro prefeito de Juazeiro, vice-governador do estado e deputado federal. Filiado ao extinto Partido Republicano Conservador, colocava o comunismo como obra do demônio. Tinha fortes ligações com os coronéis da região. Chegou a ter 5 fazendas, 30 sítios, além de muitos outros terrenos e prédios em Juazeiro. Lampião, muito religioso, era seu devoto. Lampião tinha fama de invencível, muito porque só enfrentava jagunços, as forças policiais ou as cidades que saqueava quando se encontrava em nítida vantagem. É atribuída a ele a frase "cidade com 2 torres de igreja não é para cangaceiro atacar", referindo-se ao perigo de assaltar as cidades maiores. Em 1927, no entanto, decidiu atacar a cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, parece que incentivado e patrocinado por um fazendeiro cearense. A empreitada foi um fracasso. A população, ciente de suas intenções, se preparou para o assalto. Quando o bando chegou,
foi recebido a tiros por moradores e policiais espalhados por pontos estratégicos da cidade. 5 cangaceiros morreram no ataque. Um outro foi ferido, preso e depois assassinado. O desastre dessa empresa marcou o fim da primeira fase. Foi aí que Lampião passou para o outro lado do Rio São Francisco, entrando em território baiano. Em 1930, foi oferecido um prêmio de 50 contos de réis para quem capturasse Lampião, vivo ou morto. O valor era igual ao dado a quem acertasse na loteria do estado do Rio de Janeiro. Em 1929, Lampião conheceu Maria de Déia. Maria Gomes de Oliveira nasceu em 17 de janeiro de 1910. Era filha de José Gomes de Oliveira, o Zé de Felipe, e Maria Joaquina Conceição de Oliveira, a Dona Déia. Na ocasião, era casada com José Miguel da Silva, o Zé de Neném, mas nada a impediu de abandonar o marido para seguir com o famoso cangaceiro no ano seguinte. No bando de Lampião, era chamada de Dona Maria ou Maria do Capitão. O apelido pelo qual ficou conhecida, Maria Bonita, foi dado somente após a sua morte. Até então, mulheres não eram admitidas nos bandos de cangaceiros. Além de Maria de Déia, outra cangaceira famosa foi Sérgia Ribeiro da Silva, conhecida como Dadá. Sequestrada quando ainda era uma menina de 12 anos, tornou-se mulher de seu sequestrador, o cangaceiro Corisco. Benjamin Abraão era libanês e veio para o Brasil em 1915, fugindo da convocação para lutar na Primeira Guerra Mundial pelo Império Otomano, do qual o Líbano fazia parte. Trabalhou com o padre Cícero e conheceu Lampião quando os dois se encontraram em 1926, no episódio do convite para integrar os batalhões patrióticos. Após a morte de padre Cícero, em 1934, Abraão conseguiu autorização para filmar Lampião e o seu bando. As filmagens, que ficaram para a história, aconteceram em 1936, no sertão de Alagoas, e mostraram o líder cangaceiro como um ótimo marido, um homem temente a Deus, carinhoso com os animais, prendado e leitor de jornais e revistas. Lampião tornou-se um homem tão poderoso que chegou a pensar na criação de um estado constituído de porções de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Bahia, que ficaria sob seu governo. Ele enviou uma carta ao então governador de Pernambuco com a sua ousada proposta. Como resposta, conseguiu que a polícia apenas aumentasse a sua perseguição. O cangaceiro também chegou a distribuir uma espécie de passaporte sertanejo, documento que funcionaria como salvo-conduto para seus aliados. A entrada de Maria de Déia para o bando de Lampião aconteceu no mesmo ano em que Getúlio Vargas assumiu a presidência do país após a chamada Revolução de 30. Anos mais tarde, em 1937, foi implantada a ditadura do Estado Novo. Durante esta fase, sob o pretexto de se manter a ordem, deu-se início a uma intensa perseguição aos setores considerados extremistas, dentre eles os comunistas e os integralistas. O cangaço não se alinhava nem com um lado nem com o outro, mas acabou colocado nesta mesma categoria.
Getúlio delegou ao major cearense Juarez Távora a tarefa de acabar com o cangaço. Autoridades policiais dos estados nordestinos foram forçadas a perseguir os cangaceiros. Uma delas era o coronel José Lucena de Alagoas, que em 1921 matara o pai de Lampião. Lucena, por sua vez, deu a ordem ao tenente João Bezerra para que ele acabasse com o famoso cangaceiro. Bezerra, que tinha ligações com os cangaceiros e fornecia armas e munição ao bando, soube pelo coiteiro Pedro de Cândido onde Lampião e seus homens estavam acampados, na Grota do Angico, em Sergipe. Em Angico 38 foi seu bando perseguido, finalmente encontrado por coiteiro foi traído, e Lampião em seu coito pelos macacos abatido. E foi assim que terminou o bando de Lampião. As cabeças ali cortadas viraram atração. O bandido descansou para alívio do sertão. Lampião e seus homens foram traídos pelo coiteiro Pedro de Cândido, que avisou ao tenente João Bezerra a localização do bando. Os cangaceiros, cerca de 60 pessoas, estavam acampados numa fazenda no atual município de Poço Redondo, em Sergipe. A força policial de 45 soldados armados com 3 metralhadoras cercou o local e passou a noite sem ser notada. Ao nascer o dia 28 de julho de 1938, deu-se início ao ataque. O bando que despertava mal teve tempo de se defender contra a violenta e rápida investida policial. Lampião foi metralhado e caiu morto. Maria de Déia foi ferida e teve sua cabeça cortada enquanto ainda estava viva. Outros 9 cangaceiros foram mortos e também decapitados. Suas cabeças foram primeiramente exibidas em algumas cidades e depois viraram atração permanente de um museu na Bahia, onde ficaram até 1965, quando, a pedido dos familiares, foram finalmente sepultadas. O cangaço ainda resistiu até 1940, quando Corisco, o último grande líder, foi morto pela volante de Zé Rufino. Sua companheira Dadá, ferida no ataque, precisou amputar uma das pernas, mas sobreviveu, ficou presa até 1942 e faleceu muitos anos depois, em 1994. Lampião entrou para a história e também tornou-se uma lenda, personagem da cultura popular brasileira. A sua imagem ainda hoje é muito diversificada e até contraditória. Para muitos, um herói e para muitos outros, um bandido. E você? Qual a sua impressão sobre ele? Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a nadar.